Fala, meus filhos, vamos lá trabalhar aqui um videozinho sobre emprego de crase. E aí nós vamos fazer uma aula massa aqui, ó, porque a gente vai fazer uma aula que vai ser um misto de teoria e exercício. A gente já vai entregar a teoria aqui na base de questões, tá? E aí para isso nós temos dois quadrinhos aqui massa, ó. Quando que você não vai usar a crase e quando você vai usar a crase. E aí com base nesses quadrinhos que a gente vai fazer as questões. E é só você depois anotar tudinho, tá certo? Tirar todas as suas dúvidas, veja só. Então vamos embora. Usar, aqui na questão 11, ó, A com crase, perdão, A sem crase, A com crase. E aí ele coloca aqui tanto no plural quanto no singular. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui, ó. Veja só, letra A. Fui a Cuba, fui à França e lá comi um frango a passarinho. Vamos lá. Esse a passarinho aqui, eu já sei que tem crase. Por que que tem crase? Porque é a moda de, tá? Então, sempre que for utilizado a expressão com a ideia intrínseca de a moda de, ó, que é arroz à grega, bife à milanesa, você vai ter crase, tá bom? Então, é a moda, é a forma como eu preparo o prato. Frango à moda passarinho, arroz à moda grega, bife à moda milanesa, que é a moda de Milão, é como os milaneses fazem o bife. Então, sempre que essa expressão, você tiver um prato aqui, ó, um prato, uma comida, e aí estiver implícito na expressão a moda, vai crase, tá bom? Aqui vou de, ó, fui a Cuba e fui à França. Qual é o macete aí, ó? Você vai trocar o fui pelo vim, tá? Então, se aparecer o vim da, crase no A. Se aparecer o vim de, crase pra quê? Esse é o macete, tá bom? Vamos fazer o treinamentozinho aqui. Isso aqui tu vai fazer na tua cabeça, tá bom? Então, veja só. Fui a Cuba. Eu quero saber se tem ou se não tem crase, tá? Então, eu vou trocar o fui pelo vim. Vim de Cuba. Olha aí, ó. Não tem crase por quê? Porque vim de, crase pra quê? Então, aqui é um A sem crase, tá bom? Fui à França. Vamos trocar o fui pelo vim? Vim da França, né? Vim da, crase no A. Então, aqui tem crase. De boa? Vamos para a segunda questão. Tá? Foi oferecido a mim, e aí aqui não tem crase. Por que não tem crase? Porque é pronome pessoal, tá aqui, ó. Pronome pessoal do caso oblíquo, tá bom? Então, pronome pessoal, não usar crase. Foi oferecido a mim um macarrão à bolonhesa, à moda bolonhesa, nós já vimos isso, com crase. E um vatapá à baiana, à moda baiana, com crase. Então, macete, né? Quando tiver quando tiver prato, né? Comida, é só verificar se a palavra moda está implícita e aí já era. Letra C de casa. Fomos a uma festa junina. Uma é o que? Artigo indefinido. Vou de vai crase no artigo indefinido. Vamos procurar aqui, ó. Nome no plural, cedida, diante de verbo, em palavra repetida, antes de nomes, ante, artigo indefinido. Não tem crase. Então aqui não tem crase. Esse uma é um artigo indefinido. Uma. São artigos indefinidos, não tem crase. Quando fomos a casa. Pessoal, casa só vai ter crase se vier especificado, tá certo? Que casa era isso? Era uma casa de serra, tá? Então, veja só. Quando for, tá aqui, ó, casa de Rita, ó. Quando tiver casa, e aí indicar posse ou característica, quando casa vir especificado, você tem alguma coisa falando dessa casa, não é uma casa qualquer, aí tem crase, tá certo? Então, casa só vai ter crase quando não for uma casa qualquer. Se eu disser assim, ó, vou à casa, não tem crase. Agora, vou à casa da Rita, vou à casa de Serra, vou à casa dos meus pais, aí tem crase, porque não é uma casa qualquer. Então, tem crase quando não for uma casa qualquer. Letra D, não vou a aulas de inglês, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, como é que vai ficar? Não vou a aulas de inglês sem crase, tá? Então, quando eu tiver aqui, ó, vou a festa de carnaval. Então, eu tenho uma palavra, eu tenho uma preposição no singular, e depois dessa preposição no singular, eu tenho uma palavra no plural. Então, se a preposição estiver no singular, não vai crase. Então, não vou a aulas de inglês, para não ficar cara a cara. Cara a cara, palavra repetida não tem crase, tá aqui, ó. Diante de palavras repetidas não tem crase, então já vou marcar aqui, ó. Agora veja só, vou aqui, ó. Você disse que se a preposição estiver no singular e depois eu tiver uma palavra no plural, não tem crase, né? Isso. Mas e se a minha preposição estiver no plural? Como é que fica? Veja só. Vou às festas de carnaval. Vou às festas de carnaval. Aí no caso teria crase, tá? Mas aí eu vou colocar aqui no singular.
Vamos para a letra E. Às vezes é uma expressão, tá? Uma locução. Nas locuções, à noite, às pressas, à toa, às vezes, à direita, à vista, à distância. Locuções femininas, tá certo? Nesse caso tem crase. Às vezes, tá? Vou à casa de Lia. É uma casa qualquer? Não, é a casa de Lia. Então, nesse caso, tem crase. Por quê? Porque não é uma casa qualquer. E fico a olhar. Não tem crase aqui. Por que não tem crase, Vode? Porque antes de verbo, coloca aí na tua cabecinha, antes de verbo não tem crase. Olha só, antes de verbo não tem crase. Então, a olhar para a lua. Letra F. Faço os desenhos a lápis, sem crase. Por que é sem crase, Vode? Porque lápis é palavra masculina. E antes de palavras masculinas, ó, eu não tenho crase, tá bom? Gente, a crase é o encontro da preposição a mais o artigo a, o artigo definido. Esse artigo é feminino, pessoal. Então, eu não vou colocar um artigo feminino antes de uma palavra masculina. Isso é um tanto óbvio. Então, não existe crase antes de palavras masculinas. Ando a cavalo, tá? Cavalo é palavra masculina. E sento-me à direita. À direita vai ter crase. Por quê? Porque é uma locução. Tá bem aqui ela. Então, antes de locução, você tem crase, tá bom? Letra G, barco à vela. Então, aqui, ó, não vou ter crase, tá certo? Ou barco a remo. Remo, palavra masculina, sem crase. Foram dados a essa mulher, sem crase também. Por quê? Porque isso aqui é um pronome demonstrativo. Então, antes de pronomes pessoais e demonstrativo, não tem crase, né? A essa mulher da mesa. E aí, aqui a letra H, hoje à tarde, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nas referências aqui de tempo, tá, ó, tipo aqui, ó, à noite, à tarde, que são locuções, então, nesse caso, eu vou meter uma crasezinha. Fiquei à toa, locução feminina também, então, nas locuções femininas, pessoal, à tarde, à toa, à noite, eu vou ter crase, mas às 21 horas, vou de ter ou não tem crase? Tem por quê? Porque é uma referência a horas. Referência a horas tem crase, tá? Ficarei a ver, não tem crase. Por quê? Porque vem antes de verbo. Antes de verbo não tem crase. Amigo, copia essas questões aqui, tá certo? Treina novamente. Qualquer coisa, volta de novo. Tira um print dessa tela aqui. Isso aqui tá absolutamente maravilhoso, tá? Um beijo no teu coração. Até a próxima.